Bom, hoje eu vim aqui compartilhar um pouco da minha história com vocês. Eu perdi a minha mãe assim que eu nasci, assim que minha mãe me teve, algumas horinhas depois, ela veio a óbito, por causa de algumas complicações que ela teve no parto. E desde então eu passei a morar com meu pai, a minha avó e o meu avô. Na verdade, quem me criou foi minha avó, né? Porque o meu pai nem parava em casa. Minha avó dizia que depois que minha mãe morreu, ele mudou muito, ele mudou o comportamento dele, ele não parava em casa, ele ficou um cara festeiro, namoradeiro, enfim. Meu pai não parava em casa de jeito nenhum, ele saía quase todos os dias e tava com uma mulher aqui e outra ali, até que um dia meu pai ficou fora de casa quase 15 dias. E quando ele voltou pra casa, ele já voltou pra pegar as coisas dele e morar com outra mulher. Que na verdade morava na cidade grande. A gente morava numa cidade pequena, tipo interior. E aí meu pai se mudou, foi embora, foi morar com a mulher e me deixou lá. Simplesmente me deixou com a minha avó e com o meu avô. Meu avô era muito machista, muito mandão, aquele cara grosso, ignorante. E minha avó era muito submissa ao meu avô. Meu avô era um poço de ignorância. E quando eu tinha 9 anos de idade, meu tio, o irmão mais novo do meu pai, veio morar com a minha avó. Porque ele tinha se separado da mulher e tudo mais, não tinha pra onde ir, e voltou a morar com a minha avó. Na verdade, com a gente, né? E eu até achei legal, até porque a casa não ficou tão vazia, tão silenciosa como era antes. Meu tio era bem divertido, ele gostava de ir pegar manga, ir pegar jaca. A gente morava em um sítiozinho, tipo um sítiozinho. As casas lá não eram uma colada com a outra, de negócio de quintal, nada do tipo, não. E então, lá sempre teve muito pé de alguma coisa e meu tio sempre ia pra lá buscar manga, jaca, qualquer tipo de fruta que tinha no pé, a gente ia lá e eu gostava disso, até porque eu não me sentia tão sozinha. E, na verdade, meu tio tava sendo um pai pra mim. E teve um dia que eu tava assistindo um filme no quarto e meu tio chegou. Aí falou, chega pra lá que eu vou assistir filme com você também. Eu cheguei, né? Obviamente, eu não tinha maldade nenhuma no meu tio, eu era uma criança. E eu via meu tio como pai. E aí, eu tava de camisola, né, de baby doll. E eu cheguei pra lá e meu tio deitou comigo e a gente ficou vendo filme. E nisso eu agarrei no sono. Quando eu acordei, eu já acordei sentindo meu tio apalpando meu bumbum, meu peito. E eu, tipo, paralisei, fiquei parada. Falei, o que meu tio tá fazendo? E nisso eu comecei a me mexer pra ver se ele, né, tipo, se tocava, que eu tava acordando, que eu tava sentindo aquilo. E nisso que eu comecei a me mexer, ele me puxou. Ele me agarrou assim pela cintura, como eu tava de lado, ele me agarrou pela cintura e me puxou. Tipo que encostou na parte dele íntima em mim. E eu tava sentindo aquele negócio duro, eu não tava gostando. E eu comecei a, tipo, respirar fundo, sabe? Pra ele ver que eu tava incomodada, que eu não tava querendo aquilo. E eu comecei a fazer assim e do nada a gente escutou um barulho tipo de panela. Foi como se meu avô ou minha avó tivesse mexido na cozinha, nas panelas. E aí ele foi e se endireitou na cama e ficou ali, esperou alguns minutos, depois levantou e foi pra cozinha também. E aí eu fiquei tipo, o que meu tio tava fazendo? Tipo, eu não tava acreditando. Meu tio que eu tinha como pai, aquilo não era certo, eu sabia que não era certo de jeito nenhum. E aí eu fiquei acordada a noite toda com medo do meu tio voltar no meu quarto. E eu ficava tentando entender o porquê que meu tio tava fazendo aquilo comigo. E no outro dia, eu já tava mega afastada do meu tio. Eu já tava evitando ficar perto dele sozinha. E eu não queria mais brincar com ele, eu não queria mais nem falar com ele mais. E depois de uns 2 dias, ele voltou no meu quarto de novo. Eu tava dormindo e acordei com meu tio de novo, passando a mão em mim. E eu começava a tirar a mão dele e ele segurava a minha mão, sabe? Não com força pra machucar, mas com força, assim, pra não ter como eu tirar ele. E aquilo ali começou a me incomodar bastante. Eu comecei a falar, tio, para, eu não tô gostando, eu não gosto disso. E ele ficava falando que era porque ele me amava, porque ele gostava muito de mim, que aquilo dali era carinho. Só que eu sei que aquilo não era carinho, eu sei que aquilo não era carinho, nunca
que aquilo era um carinho de um pai para uma filha, de um tio para uma sobrinha. E eu comecei a me incomodar com aquilo ali porque tava ficando frequentemente, sabe? E nisso, as visitas no meu quarto começaram a ser frequentemente. Quase toda noite eu já ficava esperando meu tio no quarto. Eu não tinha coragem de falar com a minha avó, porque eu sei que minha avó não ia falar com meu tio diretamente. Eu sei que ela ia falar com meu avô primeiro. E eu não sei como é que seria a atitude do meu avô, como é que seria a reação do meu avô ser um cara grosso, ignorante, sabe? Eu não sei o que meu avô faria, como é que seria a reação do meu avô. Então eu não tinha o que fazer. Sinceramente, eu não tinha o que fazer. E quando eu fiz 11 anos de idade, e um dia depois do meu aniversário, o meu tio simplesmente tirou minha virgindade. Naquele dia, a minha avó tinha saído com meu avô, tinha ido na cidade grande, né? Porque quando a gente mora numa cidade muito pequena, quando vai na cidade grande, ele sempre demora, porque não é como a cidade grande que tem condução o tempo todo. E nesse dia, meu tio tirou minha virgindade. Doeu muito. Doeu, sangrou. E eu perguntava pro meu tio: por que você faz isso comigo se você fala tanto que me ama? Se você fala tanto que você gosta de mim, por que você faz isso comigo? Porque isso me machuca. Eu não gosto disso, isso me machuca. Tipo, por favor, para. E ele simplesmente olhava pra mim e falava que aquilo era porque ele me amava. Ele me amava e ele não tava fazendo nada de mal pra mim. Que um dia eu ia gostar do que ele tava fazendo. E eu não entendi o porquê. Por que que meu tio, que eu tinha como pai, faz isso comigo? E cada dia que passava eu ficava pensando, como é que vai ser daqui pra frente? Eu não vou mais conseguir sair disso. E teve um dia que eu simplesmente quis ir pra uma igrejinha que tinha lá perto de casa, sabe, no povoado. Uma igrejinha bem pequena. Eu cheguei lá, sentei no banco e fiquei olhando pra pastora que tava lá com o microfone na mão, sabe, lá em cima do púlpito, né? Com o microfone na mão e eu fiquei olhando pra cara dela. O tempo todo eu ficava encarando ela, olhando pra ela. E eu acho que com o meu olhar eu pedi socorro pra ela. E quando acabou o culto, eu continuei ali sentada. Ela veio, sentou do meu lado, perguntou: minha filha, tá tudo bem? E eu calada, fiquei. E ela começou a falar: tá tudo bem com você? Pode me falar se você estiver sentindo alguma coisa, se você tá passando por alguma coisa. Pode me falar, eu vou tentar te ajudar. Eu só sabia chorar. Eu comecei a chorar. E aí ela começou a insistir: conta, eu vou te ajudar. E foi quando eu contei pra ela, sabe? Tudo que eu vinha passando com meu tio. E meus avós, se eles sabiam, eles fingiam não saber. Porque às vezes parecia que meu avô sabia, sabe? Eu sentia isso. E eu peguei, contei tudo pra ela e ela falou: a gente vai na delegacia, a gente vai dar parte do seu tio, tá bom? E eu fiquei com medo quando ela falou isso, porque eu não sabia como é que ia ser a reação do meu avô, da minha avó, se eles iam acreditar em mim. E ela falou assim: não, nós vamos sim. Nós vamos na delegacia e nós vamos numa cabinezinha de polícia. Ela me levou lá, ela e o esposo dela. E aí eles fizeram lá o boletim de ocorrência, foram até a casa da minha avó e perguntaram se meu tio tava. Ela falou que meu tio não tava, que meu tio tinha saído, mas que tava voltando e tudo mais. E aí o meu avô avisou meu tio. De alguma forma ele conseguiu avisar o meu tio que eu tinha dado queixa dele. E
Depois disso, eu fiz todos os exames, realmente constou que eu fui abusada. Eu fui pra cidade grande, pro conselho tutelar. Fiz todos os exames que tinha que fazer, realmente constou o abuso. E eu fiquei no conselho tutelar até as pessoas da minha família comparecerem. Meu pai não compareceu, a minha avó não compareceu, muito menos o meu avô. Quem compareceu foi a irmã da minha mãe. Dali, eu fui morar com ela, com a minha tia, que eu sou grata até hoje. Sempre me tratou como uma filha, não tenho o que reclamar. Ela é uma mãe pra mim, realmente, ela é uma mãe pra mim. Eu nunca vou esquecer da minha mãe, mesmo não tendo conhecido ela, mas eu tenho foto. E eu nunca vou esquecer que eu tive uma mãe. Que as pessoas sempre falam muito bem da minha mãe. Mas a minha tia também foi uma mãe pra mim. A minha tia me ensinou muita coisa. Principalmente a não desejar o mal da minha avó, do meu avô e do meu tio. Simplesmente eu só tento não pensar nisso. Eu vou para a igreja, que foi onde eu consegui socorro, que eu agradeço também pela vida dessa pastora, que me ajudou, que olhou nos meus olhos e viu que eu estava pedindo socorro. Então hoje em dia eu vou para a igreja, eu frequento a igreja até hoje. Eu acredito muito, muito mesmo que naquele dia Deus também tocou no coração daquela pastora e fez ali ela me enxergar, ela insistir, sabe? Porque Deus sabia o quanto que eu tava sofrendo. Fala, galera! Gente, mais uma história de abuso infantil. Pra ser sincera, esse tema de abuso infantil é o tema das histórias que eu mais recebo. Gente, até quando, né? Até quando isso? E o pior de tudo foi o que ela falou, que sentia que talvez os avós dela soubessem de tudo. E realmente, parando para pensar, pode ser que sim. Para eles não ter comparecido, não conselho tutelar nem nada do tipo. Realmente, pode ser que eles sabiam. E se eles sabiam, eles também foram cúmplices. Parabéns, né, a essa pastora, essa mulher de Deus, que notou no olhar daquela menina o pedido de socorro, que foi até a delegacia, que é isso que tem que fazer, gente. Vai na delegacia, denuncia sim. Abuso infantil é crime, assédio é crime. Denuncie, se não tenha medo de denunciar, pede ajuda a alguém, sempre vai ter alguém que pode te ajudar. Não fica com medo de, será que vai acreditar em mim? Se você não abrir a sua boca, se você não falar nada, nada vai mudar, vai continuar sendo a mesma coisa. E vai piorar, cada dia mais vai piorar. Então, se você, adolescente, se você, jovem, está passando por situações parecidas, não falo muito criança, porque criança, quem tem que tá ali presente e perceber o comportamento da criança são os pais. Que a criança, ela tem muito mais medo do que um adolescente, do que um jovem. A criança, às vezes, não sabe o que está acontecendo, porque não entra na cabecinha dela que aquilo ali é um abuso. Então, é muito mais difícil quando isso acontece com a criança. Com a criancinha pequena, sabe? Que não sabe falar, que não sabe se expressar. Então, para vocês pais, eu sempre deixo bem claro aqui no canal, eu sempre repito isso aqui no canal. Gente, para vocês pais que têm criança dentro de casa, fiquem atentos ao comportamento do filho de vocês. Um dos primeiros sinais é o comportamento da criança, muda completamente, tá? Preste atenção em quem entra dentro da sua casa, quem sai, com quem você deixa seus filhos, porque na maioria das vezes o abuso não vem de pessoas distantes, ele vem de pessoas próximas da sua casa, próximo da sua família, próximo dos seus filhos. Então fique ligado, tá aí essa história também de alerta. Se você também já passou por situação parecida, ou se você tem alguma história para me contar, me mande sua história no direct do Instagram. Curta, comenta e compartilha. E se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve, tá bom? Beijo, beijo e até a próxima.